Não só todo o governo, todo o poder, não só todo o poder político, como também o poder religioso. Quando ele se apresentar de início, ele vai se apresentar como um homem bom, como cordeiro, como um homem justo, uma pessoa boa, nobre, alguém que estará se entregando, alguém que estará sentindo a dor daquela pessoa que está gemendo, que está sofrendo. Mas isso vai perdurar 3 anos e 6 meses. E todo o governo terreno estará trabalhando com ele. Pastor, simplesmente os políticos estarão com ele? Não, eu disse aqui e repito. Ele terá em mão o poder político, como também o poder econômico, e assim estará dominando até mesmo as religiões. Ele será um homem político e também religioso. E ele conhecerá, ele terá o domínio das Sagradas Escrituras, de Gênesis, Apocalipse, e de Apocalipse ao livro de Gênesis. Mas num período de 3 anos e 6 meses, esse mesmo homem, ele vai se apresentar como uma boa pessoa, bom indivíduo, bom cidadão. E muitos que estão conosco hoje, que vão abandonar-nos, vão abrir mão da fé em Cristo Jesus. Quando nós dizermos assim, eis aí o filho das trevas, o filho do cão com a pomba gira, eis aí o instrumento de Satanás, muitos de vocês vão dizer: não, pastor, elemento de surpresa, instrumento de Satanás é você. O que ele fez ou o que ele faz, você nunca fez. A Bíblia diz que esse mesmo homem, ele vai ter tanto poder, mas tanto poder, ao ponto de fazer cair dos céus fogo. O morto vai ressuscitar, o paralítico vai andar, muita coisa vai acontecer, porque Deus assim vai permitir com que ele realize sinais e maravilhas. Com que intenção? Na verdade, o propósito de Deus é que ele venha realizar tudo isso, esses sinais e maravilhas, para ver aonde está o teu coração. Amém? A Bíblia vai dizendo que aquelas pessoas que desde a fundação do mundo tiveram seus nomes escritos no livro da vida, esses homens não vão segui-lo, não vão aceitar se prostrar diante dos pés deles, não aceitarão adorá-lo. 3 anos e 6 meses depois, ele vai se levantar e ele vai mostrar a verdadeira face, e ele vai exigir que tribo, reino, povo, línguas e nações venham, se prostrem diante dele e o adorem. E ele vai exigir que todas as denominações, todas as religiões se juntem a uma única religião. E olha que nós temos dois grandes movimentos religiosos que têm tomado a terra. Amém? Um é o Islã, o islamismo, e o outro é a igreja evangélica. São as 2 grandes religiões do planeta Terra: o cristianismo e o islamismo. Razão pela qual de tempo em tempo você vê o Papa ou a Igreja Católica indo lá para o Oriente Médio, lutando para uma possível aliança de paz e segurança na terra. Essa busca de paz e segurança é nada mais, nada menos do que trazer à existência o governo do Anticristo. E prestem atenção, a Igreja Católica não está só. É ali onde entra o papel das filhas, das meretrizes. É ali onde entra o surgimento de várias e várias religiões, razão pela qual eles querem o teu dinheiro, estão trazendo para você um evangelho de prosperidade, 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 mas verdade para salvar, para te libertar, para te restaurar, isso eles não querem apresentar para você, porque todos eles fazem parte do sistema. Amém, igreja? Agora, como sabermos que essa igreja ou aquela igreja está com a Igreja Católica? Como saber que essa ou aquela denominação está com a igreja do Anticristo? A igreja que vai trazer o Anticristo.
Como nós compreendermos isso? A pessoa do Senhor Jesus Cristo, de forma clara, ele disse que pelos frutos os conhecereis. E pelos frutos, não é pela pregação, é pelos frutos. Amém? Os frutos vão revelar se a árvore de mamoeiro realmente é mesmo árvore de mamoeiro, porque se é mamoeiro tem que dar mamão. Eu não é? A mangueira tem de dar o quê? Manga. O abacateiro tem de dar abacate. Se um dia você olhar para o abacateiro e você vê laranja, duvida se aquela árvore verdadeiramente é um abacateiro. Amém, igreja? É pelos frutos que a gente vai identificar se este é ou não de Cristo. Como identificar se esse, aquele é ou não de Cristo? Entendem? Hoje eu não vou apresentar muitas religiões. Amém? Eu vou apresentar uma das filhas. Hoje o foco, na verdade, não é católica. O foco é uma das filhas da igreja católica. Nos bastidores eles estão assim: pai e filho, mãe e filha. Mas aqui do outro lado parece que existe uma inimizade. E eu estava nesse lugar durante um tempo. Eu estava nesse lugar durante um período. No meu passado, quando adolescente, levaram-me para uma denominação, vou chamar aquilo de seita, não vou chamar de denominação, seita, é uma seita. Eu estava nessa seita pensando que ali estava buscando Deus de forma correta. Eu estava nessa seita pensando eu que estava buscando o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso de forma correta. Mas algo me chamava a atenção, tempos depois de começar a conhecer o Evangelho que eu conheço hoje. Eu fui comparando. O tempo que eu fiquei naquele lugar, naquela casa, naquela seita, naquela denominação, eu era proibido, nós fomos ensinados a não ouvirmos louvor que fala a respeito do nome de Jesus. Eu fui ensinado que o nome de Jesus, ou que a pessoa de Jesus não pode ser cultuado, adorado, venerado, glorificado. Eu me ensino assim naquela seita. Mas isso é estranho, sabe? Começa a meditar, igreja. É estranho. Como é que eu te digo que as músicas que falam, isso é, os louvores que apresentam a pessoa de Cristo, que glorifica Cristo, sou ensinado a não cantar, a não louvar, sou ensinado a não glorificá-lo, a não cultuá-lo, mas se você cantar uma música do Anselmo, você pode. Pelos frutos conhecereis. Eu posso assistir novela, mas tudo que está ligado à pessoa de Cristo Jesus, apontando Ele como Deus, eu sou proibido de manter contato com aquilo. Está entendendo? Isso é, podemos ouvir a música do Anselmo? Podemos. Podemos beber vinho, uma cervejazinha? Podemos. Mas não podes ouvir nenhuma música que fala a respeito do nome de Jesus. Eu fui ensinado assim. E eu estava mergulhando nisso. E olha que eu bati a continência para aquele povo, eu dizia: uau, não conheço pessoas que dominam tão bem as Sagradas Escrituras como esse povo aqui. Eu achava que aquelas pessoas que estavam comigo, eu pensava que no lugar onde estava, nós é que tínhamos o domínio da Bíblia Sagrada. Nós é que éramos os donos da verdade bíblica. Esse era o pensamento nosso. E é o pensamento até então, até os dias de hoje, de todos eles. Mas entenda, igreja, quando Deus tem propósito na vida de alguém, até pode ser enganado hoje, amanhã e depois da manhã. Mas há uma dada altura, um certo momento em que Deus vem e diz assim: não, filho, não é isso não, teu lugar não é aqui. Isso não é verdade. Todo o evangelho, toda palavra que não
vai perdoar, esse evangelho é duvidoso. Todo evangelho, toda religião, toda denominação que te ensina a ouvir música mundana, mas te separa dos louvores que glorificam a Cristo, cuidado, pelos frutos os conhecereis. Porque é estranho. Como é que eu posso ouvir Anselmo, C4 Pedro, eu posso ouvir Banda Calypso, eu posso ouvir cozido e assado, mas louvores que apontam para Cristo Jesus, isso não posso ouvir? É estranho. É ou não é? Evangelho que não me ensina a amar é duvidoso. Evangelho que não me ensina a perdoar é duvidoso. Eu tenho familiares, infelizmente, nesse lugar, até hoje. Os mesmos que haviam me pegado, me arrastado até nesse lugar, hoje permaneceram lá, estão lá, e não tem amor. Não tem amor, são pessoas frias. Evangelho de Cristo Jesus, o evangelho que foi apresentado por Cristo, por Paulo e pelos demais apóstolos, são evangelho que gera amor e perdão e transformação acima de tudo. Todo evangelho que não transforma o caráter da pessoa é duvidoso. Eu estava nesse lugar. Amém? E eu quero trazer um tema na palavra de hoje. Uma das filhas da grande meretriz e suas heresias. Eu poderia apresentar hoje aqui 10 pontos, que são os pontos principais usados por essa seita, mas eu vou apresentar 5 pontos hoje, e próximo sábado eu vou apresentar mais 5 pontos que eles buscam como fundamento, como sustentabilidade, como base principal de toda a estrutura desse suposto evangelho que por eles é pregado e ensinado em toda a superfície de terra. Amém? E eu vou começar com o livro de Isaías, o versículo que eles muito usam. A passagem é muito usada por essa seita. O livro de Isaías 43, no seu versículo 10. Isaías 43, no seu versículo 10, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Amém? Esse é o versículo, essa é a passagem bíblica que a seita Testemunhas de Jeová busca e usa como base, como pilar principal para defendê-los ou para se defenderem como testemunhas de Jeová. Amém? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Está escrito ou não está? Está escrito ou não está? Ok, mas aqui você vai encontrar alguma passagem bíblica dizendo que essa passagem bíblica é unicamente para as testemunhas de Jeová, ou então para a seita dos russelitas. Pastor, quem é o russelita? Quem são os russelitas? Eu vou começar para que você possa compreender, meu querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. A seita Testemunha de Jeová, como é conhecida nos dias de hoje, eu também frequentei. Durante muito tempo, eu estava nas Testemunhas de Jeová. A Testemunha de Jeová, ela foi fundada por Charles Taze Russell. Amém? Foi fundada por Charles Taze Russell. Russell, ele cresceu em um lar presbiteriano. Russell cresceu em um lar presbiteriano. E Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, quando fundaram as Testemunhas de Jeová, não era, na altura, os Testemunhas de Jeová, o Testemunha de Jeová. Era conhecido ou denominado como... Quem sabe o nome?
Os Ruselitas têm outro nome, quem sabe? Torre de vigia, amém? Antes de ser testemunha de Jeová, era torre de vigia. O tempo passou, e por outra, ele não estava só. Estava ele acompanhado com a fundadora da igreja adventista. Quem conhece? Qual é o seu nome? Helena White. Estavam os dois nessa. Só que os dois discordavam em alguns pontos apresentados pelas Sagradas Escrituras. Eles não concordavam em muita coisa. Por eles não concordarem em muita coisa, então houve uma divisão. Amém? Houve uma divisão. Russell nasceu no dia 16 de fevereiro de 1950 pela Igreja Presbiteriana. Razão pela qual, juntamente com Helena White, eles juntaram, se separaram e abriram uma igreja ou denominação. Só que, durante o período que eles estavam trabalhando juntos, eles também tiveram problemas. Razão pela qual, em 1870, a fase em que surgiu essa complicação, essa confusão, Russell dividiu-se, separou-se de Helena White. Ele foi para o seu caminho e Helena White também foi para o seu caminho. Mas alguns que estavam com Russell, juntamente com Helena White, alguns permaneceram com Helena White e outros foram com Russell. E com essas pessoas que acompanharam Russell abriu assim o conhecido hoje como Testemunha de Jeová, mas anteriormente Torre de Vigia. Amém? E Russell nunca foi ordenado a pastor, nunca foi consagrado como pastor, nunca. Russell, ele nunca foi ordenado a pastor, e pela primeira vez, em 1931, pela primeira vez, ouviu-se esse termo dentro da seita Torre de Vigia: Pastor Russell, Pastor Russell, Pastor Russell, 1931. Amém? Em 1931, nessa mesma data, é que foi fundada pela primeira vez a Testemunha de Jeová. Isso é, a Testemunha de Jeová, que era Torre de Vigia, o nome agora passou de Torre de Vigia para Testemunha de Jeová, em 1931. Russell casou-se em 1879. Ele casou-se nessa altura, 1879, aí veio o seu casamento. Sua esposa, por várias vezes, pegou Russell e o conduziu até o tribunal. Por quê? Porque Russell era um homem violento, Russell era um homem mau. Russell maltratava a esposa, espancava a esposa, e várias vezes Russell foi obrigado a estar em tribunal e assim respondendo em tribunal os seus crimes de violência. Amém? Em 1897, sua esposa o abandonou. 1897, sua esposa o abandonou. Em 1913 foi a data do seu divórcio. Russell foi para o seu caminho e assim também sua esposa foi para o seu caminho. Russell tinha uma empregada chamada Rosibal e ele deitava-se com essa mesma empregada. Quem sabe disso? Ninguém sabe, ninguém conhece a história. Russell tinha uma empregada chamada Rosibal e ele deitava-se com essa mesma empregada. Amém? O tempo passou e ele, não concordando com as Sagradas Escrituras, não concordando com muitas passagens bíblicas, Russell, na idade de 18 anos, ele pegou a Bíblia Sagrada escrita
em inglês, e ele sentou em uma escrivania, pegando assim em papéis, também começou a transcrever do inglês para o inglês a Bíblia Sagrada. Aquilo que ele achou que poderia permanecer, permaneceu. O que ele achou que poderia alterar, ele alterou. O que ele achou que poderia apagar ou eliminar, ele eliminou. Depois de ter transcrevido, depois de transcrever a Bíblia do inglês para o inglês, ele leva essas folhas até uma gráfica e ele manda compilar esses mesmos escritos em papéis em forma de livro, e pela primeira vez ele apresenta para o mundo o que nós temos hoje como tradução do Novo Mundo. Amém? Russell não falava hebraico nem aramaico. Antes que eu venha dar sequência, eu quero voltar naquilo que eu vi lá, quando estava com eles lá dentro. Amém? Primeiro, eu fui ensinado por eles que Jesus Cristo não pode ser adorado porque Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Miguel é Cristo e Cristo também é o Miguel. Amém? Eu fui ensinado assim. Mas hoje vamos descobrir aqui, de acordo com as Sagradas Escrituras, vamos ver na Bíblia Sagrada aonde que a Bíblia aponta Miguel como Miguel e aonde que a Bíblia revela Cristo como Cristo. Hoje nós vamos ver se Cristo merece adoração, ser cultuado, venerado, adorado ou não. E por outra, eu fui ensinado lá dentro que milagre não existe. No tempo de hoje, milagre não existe. E todos que oram e acontece milagre é falso profeta. A primeira vez que eu orei para alguém que estava enfermo e ficou curado, eu estava com 16 anos, isso é, quando eu saio da Testemunhas de Jeová, ou dos Russelitas, do céu dos Russelitas, quando eu saí, ninguém me ensinou que no nome de Jesus Cristo, orando, o milagre aconteceria. Eu li na Bíblia, estou falando, eu li na Bíblia, que o milagre acontece no nome do Senhor Jesus, eu li. Uma vez eu saio à tarde, e eu fui, isso propriamente, naquela área do Palanca, Luanda, eu saio à tarde e fui comprar alguma coisinha. E a moça que estava ali sentada, vendendo, depois de ter falado com ela pediu que a irmã que estava ao lado fosse buscar aquilo que eu paguei. E ela fez uma reclamação. Ela disse: estou com dor de cabeça, essa dor de cabeça não passa. Naquele momento, olhei para a moça pela primeira vez. Olhei para a moça e disse: dor de cabeça? Ela disse sim. Eu posso orar para a tua cura? Ela disse: pode. Em nome do Senhor Jesus, receba a cura. Mexa a cabeça. A moça mexeu a cabeça. E passou. Agora eu fiquei assim, mas me ensinaram que milagre não existe. Mas como é que eu pus a mão, eu orei e a dor de cabeça passou? E eu estava com 16 anos. Nós podemos ser enganados hoje, amanhã e depois da manhã. Mas há uma dada altura que o nosso Deus, o nosso Cristo Jesus, Ele vem e começa a te mostrar a verdade. Isso é, quando você tem um chamado da parte de Deus, quando Deus não quer que você pereça, que você se destroa, o próprio Deus, se não tiver ninguém para poder te mostrar o caminho, Ele mesmo desce do céu e começa a te mostrar agora o caminho que você tem que andar. Eu fui ensinando que o inferno não existe. E eu também eu acreditava que o inferno não existia. Eu estava crendo nisso. Mas a pessoa que está aqui agora com esse microfone na mão, eu particularmente já tive uma experiência de me ver no inferno queimando. Se o inferno não existe, então como é que eu já me vi no inferno? Como é que eu cheguei de queimar no inferno? Cristo Jesus permitiu que eu estivesse lá. Aquilo foi madrugada, 3 da madrugada. Cristo permitiu que eu estivesse lá para poder desfazer aquilo que haviam injetado na minha memória, na minha mente, na minha alma. Porque eu estava crendo que o inferno não existe.
E Cristo Jesus me mostrou. Eu quando estava lá queimando, eu gritei, e não gritei um outro nome, eu chamei Nazareno, 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 3 vezes. Eu me vi de volta. Há quem diz que Satanás não se apresenta. Depois dessa experiência, madrugada, eu de joelho dobrado na sala, abri o livro dos Salmos para poder fazer leitura. Satanás veio para atrás de mim e me pegou bem no centro das minhas costas. Mas eu estava nesse lugar, e nesse lugar me disseram que Cristo Jesus não merece ser adorado. Nesse lugar me disseram que Cristo Jesus não merece ser venerado. Nesse lugar me disseram que o inferno não existe. Me ensinaram que eu posso ouvir até música mundana, mas eu não posso ouvir nada que glorifique a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém, igreja? Russell, ele pegou e transcreveu a Bíblia do inglês para o inglês. E ele pegou e apresentou: eis aqui o verdadeiro manuscrito sagrado. E eu traduzi do hebraico e do grego, do aramaico. Entenda, meu querido, todo mundo que conhece a história sabe que Russell não falava nem grego, nem hebraico, nem aramaico. Russell foi levado em tribunal e ele perdeu em tribunal. Não conseguiu defender esse livro conhecido como Tradução do Novo Mundo. Amém? Em 1916 foi a sua morte. Ele morreu nessa data. E eu quero começar a apresentar a primeira grande tese apresentada pelas testemunhas de Jeová. E hoje eu te convido a ler a Bíblia. Você vai ler hoje. Amém? Diga: eu vou ler hoje. Vamos ver aqui dentro da Bíblia Sagrada quem é Cristo Jesus. Se Ele é Deus ou não é Deus. A testemunha de Jeová me ensinou que existem vários deuses. Como, pastor? Mas eu sou testemunha de Jeová e nunca aprendi isso. Não. A testemunha de Jeová ensina assim que existem vários deuses. Vou começar até já. Antes de chegarmos lá, já vou adiantar. Se vocês prestarem atenção, no livro de João, capítulo 1, do versículo 1, 12 até o versículo 3, quando Cristo está dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Reparem que ali esse termo, ou essa frase Deus, está escrito com um D minúsculo. Se está com um D minúsculo, é porque o Deus soberano, o D maiúsculo, e aquele com D minúsculo, D. Está entendendo? Se há um Deus com um D maiúsculo e um com D minúsculo, então existe deuses no céu. E a Bíblia vai revelar: se existe deuses no céu, existe Deus, sou Deus no céu. Um Deus só no céu. Primeiro ponto que a testemunha de Jeová defende com unhas e dentes. Primeiro ponto: eles proferem que Jesus não é Deus. Aí eu convido você a abrir no livro de João, capítulo 10, versículo 30. Começa já. Se trouxe a esferográfica, prepara a esferográfica e começa a apontar. Eles proferem que Jesus não é Deus. E dizer que Jesus não é Deus é não conhecer o que está escrito em João, capítulo 10, versículo 30. O dizer que Jesus Cristo não é Deus é não conhecer o que está escrito em João, capítulo 10, versículo 30, que diz assim: eu e o Pai somos um. Ponto. Está escrito ou não está? Eu quero uma outra tradução aí diferente. Pai, eu tenho aqui uma Bíblia. Alguém tem uma Bíblia ali? Mamãe Angelina. Mamãe Angelina abriu a Bíblia? Quem abriu a Bíblia aí? Está escrito o que, filho? Mesma versão? Eu e o Pai somos? Aí, filho? Está escrito o quê? Eu e o Pai somos? Então, se eu e o Pai somos um, como é que existem deuses? Como é que Cristo Jesus está escrito em João, capítulo 1, versículo 3,
No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Como é que Cristo Jesus está sendo escrito com um D minúsculo? Se Ele e o Pai, eles são um só. Calma, pode falar, fala. Na Bíblia deles acrescentam um artigo definido um. Quer dizer que eles dizem que a palavra era um Deus. Quer dizer que tem outros. É isso que eu falei, deuses. Por que ele falou? Também está vindo lá, assim como eu também. Eu também estava lá. Também estava lá. Amém? Então, sentiram? Aqui não está só um ex-testemunho de Jeová, tem mais um ex-testemunho de Jeová. Fomos ensinados que existem deuses no céu. E Cristo é um desses deuses, né? Dando sequência. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, vamos fazer a leitura. João capítulo 1, versículo 1, 12 e 3, vamos fazer a leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso é, toda a criação não fora feita ou criada sem a pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus estava no princípio de todas as coisas. Amém? Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus, Pai da eternidade, Príncipe da Aleluia! Entenda, igreja, essa profecia aqui não está apontando para o Jeová, Deus o Pai, Todo-Poderoso, não. Está apontando para o Filho. E todos nós sabemos que um dos profetas messiânicos, um dos grandes profetas messiânicos, é o profeta Isaías. Isaías profetizou, falou muito a respeito da aparição e do surgimento da pessoa de Cristo Jesus. Amém? O dizer que Cristo não é Deus é não ter conhecimento do livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Abra ali, igreja. Isaías 7, versículo 14. Aleluia. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus com. Aleluia. Quem é Cristo? Cristo é Deus conosco. O dizer que Cristo Jesus não é Deus e não conhecer as Sagradas Escrituras, e não conhecer a Bíblia Sagrada. Amém? O livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, vai revelar-nos que só existe no céu um Deus e não deuses. Isaías 43, versículo 10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. E ainda diminuem a pessoa de Cristo Jesus em João 1, versículo 1, 12 e 3, com um D minúsculo, apontando que no céu existem deuses. Não, só existe um Deus, e a Bíblia é clara, só há um Deus.
Não há deuses no céu. Quando você diminui a pessoa de Cristo Jesus em bem minúsculo, você está dizendo: eu não concordo com o livro de Isaías 43, versículo 10. Porque se Cristo é um Deus quando é minúsculo, então no céu realmente existem deuses. E não existe um só Deus. E olhem só o que Jeová Deus está dizendo: que antes dele e depois dele nenhum Deus se formou. Porque Cristo Jesus e o Pai são o mesmo. Amém? Eu e o Pai somos. Eu e o Pai somos. Aleluia. João capítulo 1. Já lemos aqui, né? Já lemos João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Abra o livro de Apocalipse. Vamos ver aqui Apocalipse se Jesus é ou não Deus. Apocalipse, no seu capítulo 1, versículo 7 ao versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 ao versículo 8 diz assim: eis que vem com as nuvens. Quem virá sobre as nuvens? Entenda. Vou explicar já, porque depois vamos compreender aqui a posição de Cristo Jesus. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31, está apontando, revelando que a pessoa que estará sobre as nuvens para julgar é Cristo. Então Apocalipse está dizendo: eis que vem com as nuvens. Não é Jeová o Pai, é Cristo Jesus que virá sobre as nuvens. Apocalipse capítulo 20, no seu versículo 11 ao versículo 15, de forma clara está dizendo que Cristo estará sentado no trono, acompanhado com ele os seus anjos, e os livros vão se abrir e ele vai julgar as nações. Apocalipse 1, versículo 7. Vamos dar aqui sequência à leitura e vamos compreender se aqui está falando de Jeová Deus ou está apontando Cristo como Deus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Versículo 8. O mesmo homem, o mesmo Deus que virá sobre as nuvens, aquele que foi transpassado. Aí eu pergunto: quem foi transpassado na cruz do Calvário com uma lança? Foi Jeová Deus ou foi Cristo? Agora veja o versículo a seguir, o que Cristo está dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que era e que há de vir, o todo poderoso. Aleluia. Que foi transpassado? Foi Cristo que foi transpassado na cruz do Calvário. E ele está dizendo: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, aqueles que estavam no dia da crucificação, aqueles que puseram a mão em Cristo Jesus, até esses homens estarão nesse dia quando Cristo Jesus estiver sobre as nuvens. Eles vão vê-lo, o homem que nos matamos, o homem que nos picamos com a lança, que nos torturamos, está nele, sentado no alto e sublime trono. E ele está dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Que em Cristo, Cristo é Deus. Eles pensaram que poderiam me conseguir o tempo todo. Tudo isso está escrito na Bíblia Sagrada. Charles Taze Russell, ele mexeu na Bíblia conhecida como tradução do Novo Mundo. Eu admirava eles. Eu dizia: uau, a minha igreja conhece bem da Bíblia. Não conhece nada.
Isso é sério, é sério. De Bíblia não conhecem nada. Amém? Aleluia. Entenda, igreja? Toda carta tem um remitente. Toda carta tem um autor. Talvez você diga, não, o autor da carta de Apocalipse não foi Cristo, aí é? Vamos entrar na Bíblia Sagrada. Vamos ver quem foi que remeteu o livro de Apocalipse. Se foi Jeová Deus ou foi o Filho. Porque o Filho apresenta-se como Alfa e Ômega, o Todo-Poderoso. Eu não é? Lemos ou não lemos? Apocalipse 22, versículo 12 ao versículo 16. Apocalipse 22, versículo 12 ao versículo 16 diz assim: E este cedo veio, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e cometa mentira. Agora vejam aqui, versículo 16, para o remitente do Apocalipse, da revelação. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quem foi que remeteu o livro do Apocalipse? É Cristo Jesus, aleluia! Ele está se apresentando. Eu é que apresentei para João na ilha de Pátimos o livro de revelação. E mais uma vez aqui, nós vemos ele se apresentando como o princípio e o fim. Aleluia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amém? No versículo 13, ele diz: eu sou o Alfa. Notemos que no versículo 16 ele diz o quê? Eu, Jesus, né? Apresentou-se, revelou-se. E no versículo 13 ele diz o quê? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Quem é Cristo? Cristo é Deus. Vamos passar para o segundo ponto que a testemunha de Jeová ensina. Vimos o primeiro. Outro ensinamento das testemunhas de Jeová é que Jesus não é digno de ser louvado, adorado, cultuado, venerado, glorificado. Razão pela qual nós somos proibidos, isso é, aqueles que pertencem à seita deles são proibidos de não ouvirem, ou para não ouvirem, todo louvor ou música que fala o nome de Jesus. Vamos ver nas Sagradas Escrituras se Jesus é ou não adorado, é ou não venerado, cultuado. Vamos ver isso. Por que Jesus Cristo não deve ser adorado, venerado e cultuado? Por quê? Porque para as testemunhas de Jeová, Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. E Miguel é a pessoa de Jesus. Logo, anjo não pode ser adorado? Não pode. Anjo não pode ser venerado, cultuado? Não pode. É bíblico isso. Só um Deus tem de ser adorado. Só um Deus tem de ser cultuado. Só um Deus tem de ser venerado. Um Deus só. Amém? E a Bíblia é clara: Deus não reparte a sua glória com outrem.
Mas vamos ver se Deus, o Pai, reparte ou não com Cristo Jesus a adoração. Amém? Primeiro, cometem grandes erros porque desconhecem aquilo que está ligado à angelologia. O que é isso? Angelologia. Estudo sobre os anjos. Amém? Nós temos de saber que existem várias classes de anjos. Tem anjo, tem arcanjo, tem querubim e tem o quê? E tem serafim. Amém? E segundo a ordem dos arcanjos, arcanjo quer dizer anjo-chefe. Arcanjo, anjo-chefe. Anjos são aqueles que levam mensagem e trazem mensagem. Anjos fazem parte de uma classe de anjos de mensagem, mensageiros. Amém? Anjos são mensageiros. Amém? E tem querubim e serafim. Agora, Cristo é ou não um arcanjo? Cristo é ou não um arcanjo? Vamos ver aqui a Bíblia Sagrada nos mostrando, nos revelando quem é a pessoa de Cristo Jesus, o Nazareno. Abra o livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 1, no versículo 12.